Saudações a todos, meus amigos e amigas da Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Meu nome é Gesrael, sou médico, radiologista e patologista, e é um grande prazer estar hoje aqui na Conarad, na terceira edição, trazendo para vocês um conteúdo breve, simples, mas de uma utilidade prática muito grande. Nós vamos conversar um pouco sobre uma situação que é o posicionamento na radiografia simples da coluna lombar. Mas o que eu vou mostrar aqui vai ser enfocado na coluna lombar, mas o raciocínio serve para várias outras estruturas do sistema músculo-esquelético, né? Do sistema esquelético. Se você captar o raciocínio que eu vou usar agora nos exemplos que eu vou dar, e usar em outras topografias, você vai notar uma melhora no seu exame, uma melhora no posicionamento no seu exame. Então, nosso tema será a radiografia da coluna lombar na rotina, dicas práticas do posicionamento. Temos aqui uma radiografia da coluna lombar normal, um exame padrão. Veja que o AP está demonstrando toda a coluna lombar, todas as estruturas anatômicas aqui demonstradas, e o perfil também, todas as estruturas anatômicas demonstradas, uma coluna normal, mas é uma coluna do paciente jovem, uma coluna com alinhamento perfeito, preservado. Isso facilita muito a realização do exame. O que eu quero focar com vocês é os espaços discais. A gente sabe que as principais alterações degenerativas que ocorrem na coluna lombar, elas ocorrem nos 3 últimos espaços discais. Então, a maioria das radiografias simples da coluna lombar, elas são realizadas para detectar as alterações degenerativas, a espondiloartrose, a espondilose, os sinais de discopatia degenerativa, que estarão localizados preferencialmente nesses 3 últimos níveis, principalmente nos 2 últimos, que são os mais frequentemente afetados e mais gravemente afetados. Então, a gente vai priorizar os espaços discais. Veja que neste caso, o espaço discal está perfeitamente delimitado aqui. A gente, obviamente, não vê o disco na radiografia simples, mas você vê o espaço que é ocupado pelo disco. E você vê a placa terminal do corpo vertebral e a placa terminal do outro corpo vertebral. Então, aqui, nessa ilustração, a gente vê aqui a ampola do raio-x, e aqui uma representação dos raios-x. Os raios passando exatamente tangenciando a placa terminal superior desse corpo vertebral e a placa terminal inferior desse corpo vertebral, ele passa exatamente tangenciando ali, a gente vai ter exatamente esta imagem. A imagem onde a placa terminal fica muito nítida, tanto a superior quanto a inferior aqui, e o espaço discal fica completamente aberto. Então, isso é o posicionamento ideal. O raio passando dentro do espaço discal e tangenciando perfeitamente as placas terminais. É isso que a gente tem que tentar fazer. Logicamente, fazendo a radiografia com o paciente deitado, aqui está a ampola, aqui está o filme, e o raio passando tangencialmente, né, fazendo um tangenciamento perfeito aqui das placas terminais, obteremos esse tipo de imagem, onde o disco está perfeitamente, né, o espaço discal está perfeitamente aberto e as placas terminais estão perfeitamente nítidas, tangenciadas. Isso no exame com paciente magro, com a coluna alinhada, é simples. Agora veja este caso, nós temos aqui a radiografia em AP, veja que o paciente tem uma escoliose lombar. Então,
veja que os espaços discais já não estão mais alinhados com a linha horizontal aqui, já não estão mais no plano horizontal, eles já estão inclinados. De forma que, se for feita uma radiografia do mesmo jeito que foi feita aquela nossa primeira radiografia, a imagem que a gente vai obter do perfil é essa aqui, onde você vê uma sobreposição óssea das placas terminais sobre o espaço discal. E dá a impressão que esses espaços discais estão reduzidos de altura, estão muito reduzidos de altura. Veja esse paciente deitado sobre a mesa, né? Aqui o filme, aqui a ampola. Se você fizer a radiografia com a ampola reta, veja que essa parte do raio vai tangenciar o início do espaço discal, ali o início da placa terminal, e aqui já pegou bastante osso. Esse outro raio está representando os raios que vão tangenciar aqui essa porção da placa terminal. Então, daqui até aqui, você vai ter osso da superfície do corpo vertebral, da superfície inferior do corpo vertebral, projetado aqui no filme, sobreposto ao espaço discal. E aqui a mesma coisa. Esse raio representa os raios que estão passando tangencialmente ao início aqui dessa placa terminal, e esse aqui tangencialmente ao final da placa terminal. Então, toda essa estrutura óssea aqui vai estar representada aqui no filme, sobreposta ao espaço discal. Então, isso aqui não será o verdadeiro espaço discal. Você terá uma sobreposição óssea sobre o espaço discal. E aí você tem esta imagem. Veja que nesta imagem, aqui o espaço discal parece ser amplo, aqui ele vai reduzindo e fica fininho. Na verdade, isso não é uma imagem real, porque essa porção aqui da superfície inferior desse corpo vertebral está sobreposta ao espaço discal. E essa porção aqui da superfície superior do corpo vertebral também está sobreposta ao espaço discal. Isso está acontecendo nesse espaço discal, neste e em menor grau nesse outro. Para ficar mais fácil da gente ver, eu coloquei nessa posição como se a radiografia tivesse sido feita em pé, e você vê aquele disco que eu desenhei ali, é exatamente a porção inferior do corpo vertebral de cima que você está vendo, sobreposta ao espaço discal, que corresponde exatamente a essa parte aqui sobreposta. E aqui embaixo teria um outro disco também que corresponde a essa sobreposição. Isso porque a ampola está num plano horizontal e o espaço discal está num plano inclinado, num plano oblíquo. Mas se o espaço discal estivesse num plano horizontal, coincidindo com o plano horizontal da ampola, você não teria aquela sobreposição, né? Se a coluna fosse completamente reta e tivesse no mesmo plano, você não teria aquela sobreposição. Vamos estender o raciocínio. Nós temos aqui um paciente, por exemplo, com o quadril pequeno, com a bacia pequena. Então, o espaço discal coincide aqui, como ele está deitado, vai coincidir com o plano vertical, que é o plano sem inclinação da ampola. Então, o raio-x vai passar perfeitamente aqui no espaço discal, tangenciando as placas terminais e vai dar a imagem muito nítida. Agora, imagine se o paciente tiver uma bacia larga, ampla, né? Tiver o quadril alargado, amplo. O que vai acontecer? Quando você deitar ele sobre a mesa, a largura do quadril vai ser maior do que a largura do ombro do paciente. Então, essa porção aqui vai estar mais elevada do que aquela lá. E aí os espaços discais estarão num plano diferente
do plano por onde está passando o raio. E aí o que você tem que fazer? Então você tem que inclinar, fazer uma angulação na ampola para que os raios voltem a passar exatamente no mesmo plano que o espaço discal. Você vai fazer isso aqui. Veja, estava assim, você vai fazer isso aqui. Você vai inclinar na mesma angulação para que os raios passam aqui, tangenciando a placa terminal superior desse corpo vertebral e tangenciando a placa terminal superior, a placa terminal desse outro corpo vertebral. Então, os raios vão passar exatamente no mesmo plano que o espaço discal, e aí vai dar a imagem nítida, sem sobreposição óssea. Logicamente que, se você fizer com o paciente para o outro lado, a inclinação será outra. Então, é esse raciocínio que a gente tem que usar. Isso serve para paciente com quadril largo e vai servir também para paciente que tem escoliose. Você vai identificar o plano e fazer a devida angulação para que o raio passe exatamente tangenciando, exatamente paralelo às placas terminais dos corpos vertebrais. Veja que este exame foi feito seguindo essa regra. Veja que é um exame, uma radiografia simples, um AP da coluna lombar, de um paciente idoso, cheio de alteração degenerativa. Veja que tem osteófitos marginais grandes aqui à direita, múltiplos osteófitos marginais, existe uma escoliose lombar. Então, foi feita a radiografia em AP, né? Foi identificada a escoliose, foi identificada a angulação que os espaços discais, os últimos aqui, estava fazendo com o plano horizontal. Aí deitou-se o paciente, fez a angulação para corrigir, fez a angulação da ampola para corrigir a angulação dos espaços discais em decorrência da escoliose e realizou seu perfil. E veja que o perfil, veja como ficou aberto os espaços discais aqui. Veja como abriu os espaços discais. E este espaço discal, ele está verdadeiramente reduzido. Você veja que ele está muito reduzido, porque existe uma discopatia, mas você veja que as placas terminais, tanto do corpo vertebral de cima, quanto do corpo vertebral de baixo, estão tangenciadas, não há uma sobreposição óssea. Aqui também as placas terminais estão com um tangenciamento quase perfeito. Portanto, fazendo a inclinação adequada, você corrige o problema da sobreposição óssea e você demonstra o espaço discal real. E você obtém, mesmo em situações difíceis, você obtém um perfil com uma qualidade muito boa. Isso é muito importante para o médico que vai receber esse exame, seja ortopedista, seja neurocirurgião. Veja aqui esse outro exemplo. O paciente tem uma escoliose e o paciente todo ele tem um desequilíbrio no seu posicionamento. Então, quando você deitar esse paciente, você vai ter que fazer a angulação da ampola do raio-x de maneira que permita que os raios passem exatamente paralelos aqui dentro do espaço discal. E, portanto, tangenciem o mais perfeitamente possível as placas terminais dos corpos vertebrais. Veja que você fazendo a inclinação para esse, provavelmente vai ser uma inclinação muito parecida para esse aqui e para o outro que a gente não está vendo, não está definindo direito, que é L5S1. Provavelmente esse espaço L5S1 vai estar muito reduzido, mas habitualmente ele acompanha o L4, L5. Então você angulando para que tangencie o espaço L4, L5, você estará automaticamente chegando muito próximo da mesma angulação para o L5S1 e para o L4, L5, que são os três onde ocorre a maioria das alterações degenerativas.
Com isso, você vai obter imagens de qualidade, como este caso aqui, principalmente do perfil, que é a projeção mais importante para o ortopedista. Usando esse raciocínio, usando essa técnica de você fazer o AP, olhar o AP, observar a inclinação do espaço discal e colocar o paciente, posicionar o paciente para fazer o perfil e fazer a inclinação adequada da ampola, baseada na inclinação que você viu do espaço discal quando visualizou o AP, você consegue melhorar o seu exame. Veja este caso, veja esta coluna, veja essa cifoescoliose acentuadíssima, torácica e lombar. Observe que seria muito complicado você fazer um perfil dessa coluna. E aqui veja o perfil. Veja como, usando esse raciocínio, foi possível abrir, veja esse espaço discal L4, L5 aqui, perfeitamente aberto. As placas terminais perfeitamente tangenciadas. Aqui também. Aqui há uma mínima sobreposição óssea. Aqui L5, S1, há uma mínima sobreposição óssea. Mas, de modo geral, os espaços, os três últimos, estão bastante bons, bastante abertos, identificando-se perfeitamente a sua altura e mostrando que não há alteração degenerativa neste caso. E veja que a escoliose dificultaria muito você visualizar no perfil esses espaços discais se você não tivesse usado o raciocínio de fazer a inclinação adequada da ampola para obter o perfil. Ok, pessoal, então, apenas para relembrar aqui, do ponto de vista prático, a radiografia da coluna lombar é um exame extremamente frequente nas clínicas, nos hospitais, e é uma situação que você vai deparar aí todos os dias com radiografias de pacientes idosos, de pacientes com alterações degenerativas, de pacientes com escoliose. Então, a nossa dica é você fazer aí a radiografia na posição em AP, observar os espaços discais, identificar as angulações que esses espaços têm e quando posicionar o paciente para fazer o perfil, você angular a ampola de acordo com a angulação do espaço discal, dos últimos espaços discais que você já identificou na radiografia em AP. Com isso, você consegue que o raio passe exatamente dentro do espaço discal, paralelo ao espaço discal, tangenciando as placas terminais dos corpos vertebrais. Isso vai dar uma nitidez no seu exame, vai melhorar a qualidade do seu exame, principalmente nos últimos 3 níveis discais da coluna lombar, que é exatamente o que o ortopedista ou neurocirurgião precisa de informações na radiografia em perfil, ok? Então, terminamos aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa terceira edição do CONARAD e eu gostaria de acrescentar a vocês que eu tenho um canal no YouTube, é só você colocar o meu nome, né, Gesrel Corrêa da Costa, na busca do YouTube, você vai encontrar um canal de radiologia e diagnóstico por imagem. Hoje nós temos mais de 1000 vídeos, são vídeos curtos, e cada vídeo mostra uma patologia, mostra uma alteração, tanto de radiografia, quanto de tomografia e de ressonância magnética. Então, tem um conteúdo muito amplo que você vai poder consultar gratuitamente e espero que seja útil para todos e principalmente que incentive ao estudo, ok? Um obrigado a todos e até o próximo encontro.